Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Melissa, eu sou estudante de medicina do quarto semestre da UBRA e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho de anticorpos e antígenos para vocês. Antes de tudo, é bem importante que a gente tenha esses conceitos bem definidos. Então, os anticorpos, eles são proteínas, globulinas, presentes no organismo e são secretados pelas células B ativadas, que nada mais são que os plasmócitos, em resposta à exposição do organismo a micro-organismos patógenos, que nesse caso vai ser o antígeno. O antígeno, então, são moléculas pequenininhas, capazes de desencadear uma resposta imune no organismo. E é isso, fica nessa resposta em que o organismo vai ser exposto a um certo estímulo, que vai ser o antígeno, que vai se organizar para reconhecer e desencadear uma resposta imune específica, já que os anticorpos são diversificados e existem em grandes quantidades. E eles também são os principais mediadores da imunidade humoral. Eles atuam na forma secretora, mas também podem estar ligados à membrana plasmática do linfócito B. E aí, quando isso acontece, eles vão ser reconhecidos como a imunoglobulina de superfície. As funções dos anticorpos, então, é bem importante a gente ter isso bem claro, que os anticorpos, eles vão atuar para que o organismo esteja sempre seguro e que ele faça essa defesa de forma bem efetiva. E para que isso aconteça, ele vai fazer algumas dessas funções aqui listadas, que é o receptor de antígeno no linfócito B, a neutralização, opsonização de antígenos extracelulares, que é a deposição de opsoninas, que são moléculas que vão facilitar a fagocitose, ativação das proteínas do complemento, participação de reações da hipersensibilidade nas alergias, que vai ter uma aula aqui no curso só sobre as reações de hipersensibilidade, citotoxicidade, que é uma reação direcionada para eliminar, fazer a apoptose de moléculas que já não são mais úteis para o organismo, e a ativação de mastócitos, que são moléculas do tecido conjuntivo, que participam da reação alérgica do organismo, porque tem na sua composição histamina e heparina, e fazem com que essa reação ocorra. Então, dentro de todas essas informações listadas, o que eu preciso que vocês tenham bem claro é que os anticorpos vão ter como principal objetivo, no final de contas, a defesa do organismo. Aqui eu trouxe uma coisa que é bem chatinha, que é a estrutura do anticorpo, mas eu acho importante a gente ter pelo menos uma noção de como ela é. Então, ela é simétrica, aqui no formato de Y, mostrado embaixo, e formado por 4 cadeias. 2 delas são leves e 2 pesadas. E essas cadeias leves e pesadas são ligadas entre elas por pontes de disulfeto. E aqui, então, representada em verde e amarelo, são as regiões, a cadeia leve, e azul e vermelha, a região pesada. E aí, dentro das regiões leves e pesadas, elas são subdivididas em outras regiões, a variável e a constante. A variável é a parte de cima, aqui azul e verde, e a constante em amarelo e vermelho. Por que variável e por que constante? A região variável é a que está voltada para fora, digamos assim, é a região distal, que é a que vai fazer o primeiro contato com os antígenos e com os outros micro-organismos a que o organismo é exposto. E a região constante é a que vai fazer principalmente contato com as células do sistema imune. Então, por isso que tem essa subdivisão. Aí, tem outra subdivisão, que é a região FC e a região FAB. A região FAB seria a parte de cima, a cabeça do Y, as perninhas ali, e a região FC é o corpo. Então, aqui, ó, a região FC, como eu tinha falado para vocês, é a ligada às células do sistema imune. Então, aqui, dá para ver, que é a parte da cauda.
E a Fab é a que se liga ao antígeno. Essa outra toda partezinha aqui. Dentro da região da Fab, tem subdivisões também, que é a região V, que é onde se ligam as células que vão fazer contato com o corpo, com vírus, bactérias, micro-organismos, e a região C. Essa parte de imunoglobulinas é bem importante. Eu achei essa imagem aqui bem ilustrativa em relação a isso. E é importante que a gente saiba que as imunoglobulinas nada mais são do que anticorpos na sua forma secretada. Então, quando as imunoglobulinas estão sendo secretadas, elas se equivalem aos anticorpos. E elas são classificadas em A, B, E, G, pelas funções que elas exercem e a parte do organismo onde elas atuam. A imunoglobulina A, ela é conhecida como a imunoglobulina de mucosas, porque ela está presente no leite materno, no muco, na região do suco gástrico. Então, ela faz toda a proteção do sistema gastrointestinal e do sistema respiratório. A imunoglobulina D é a proteína associada à membrana. Então, lembra que eu falei no início que ela pode estar na forma secretora ou uma imunoglobulina de superfície? A imunoglobulina D é um exemplo de imunoglobulina de superfície. Ela vai fazer com que o receptor de antígeno se ligue à célula B imatura. A imunoglobulina E aqui está mais elevada quando o organismo está exposto a alimentos e também a reações de hipersensibilidade. A imunoglobulina G e M a gente tem escutado falar bastante agora na época de pandemia. A imunoglobulina G a gente pode dizer que é o anticorpo clássico, porque ela faz todas aquelas funções que eu tinha nomeado antes, listado antes, e ela também tem uma meia-vida maior do que as outras, porque ela pode se ligar a um receptor e ela meio que foge dos lisossomos antes de ser digerida no organismo. Então, quando ela se liga a esse receptor específico, ela pode ficar ativada por mais tempo no organismo. Por isso que ela tem uma vida maior. E a imunoglobulina M, que vai ser a receptor de antígeno na célula B imatura e faz a ativação do complemento. Ela é a que vai estar mais evidente quando o organismo está com uma infecção aguda, em um quadro mais recente de alguma patologia. Então, essa vai ser a primeira forma de identificar que o paciente está com alguma coisa errada ali acontecendo. Outros conceitos que eu trouxe aqui, que eu acho bem importante dentro dessa aula de antígeno anticorpo, são os imunógenos, que eles se diferenciam dos anticorpos por serem moléculas grandes. São macromoléculas que também estimulam uma resposta imunológica ativadas pelos linfócitos. Os aptenos são moléculas pequenas, que, diferente dos antígenos, elas dependem de moléculas carreadoras para estimular uma resposta imune humoral no organismo. Então, os antígenos se diferenciam dos aptenos por não dependerem de uma molécula carreadora, mas as duas são moléculas pequenininhas. O epítopo é o local onde o antígeno é capaz de se ligar ao anticorpo. E aqui, depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa ligação de antígeno e anticorpo, porque eu quero deixar uma coisa bem clara. Aqui, a primeira frase que eu botei, fala-se que todos os antígenos são reconhecidos, mas nem todos eles são capazes de gerar uma resposta imune no organismo. Isso acontece porque, às vezes, os antígenos estão em menores concentrações, daí eles não vão acabar sendo ativados, digamos assim, não vão causar uma resposta maior no organismo por não terem essa grande concentração ou por não serem tão patológicos, mas todos eles vão ser reconhecidos. E aqui eu trouxe aquele conceito que a gente aprende no colégio de
de chave e fechadura, que é algo que realmente a gente tem que entender que acontece porque os anticorpos existem em tanta quantidade que eles vão ser capazes de serem direcionados para cada tipo diferente de antígeno. A gente vai ser exposto ao longo da vida a diferentes antígenos. Isso vai fazer com que a gente crie uma rede muito grande de anticorpos. Isso vai fazer com que essa rede seja bem diversa e bem específica. Por isso que essa ligação é dita como chave e fechadura, porque encaixa bem uma na outra, digamos assim. E aqui que eu tinha falado antes, é que quando o Lindolfo foi fazer a revisão dessa aula, ele me falou que é bem importante deixar claro que, na verdade, não são os antígenos que se ligam aos anticorpos. Às vezes a gente vê aquelas ilustrações do antígeno chegando no corpo, e aí ele se liga no anticorpo, mas não. Quem é o ativo nessa ligação é o anticorpo. Ele que chega e se liga ao antígeno para tentar combatê-lo, e não ao contrário. Outra coisa também que eu botei aqui na imagem da direita são as formas da valência da interação entre o antígeno e o anticorpo. Pode ser mono, bi ou polivalente. Isso acaba influenciando na avidez dessa ligação, dessa interação, que pode ser baixa quando é monovalente, porque tem só um canal de ligação, um pouco maior quando é bivalente e, consequentemente, mais alta quando é polivalente. É só fazer essa associação de força entre a interação, dependendo do número de antígenos que estão ligados aos anticorpos. E aqui estão as referências que eu usei para fazer essa aula, espero que vocês tenham entendido. E não esqueçam de fazer os exercícios que a gente deixou disponível também para que esses conhecimentos sejam bem fixados. Obrigada e até a próxima.